Olá, nós estaremos a partir de agora apresentando um pequeno sumário acerca das cartas do Novo Testamento à medida que nós formos estudando. Hoje nós vamos focalizar na primeira epístola de Paulo a Timóteo. O tema central da carta que nós estamos observando é: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. As palavras-chave dessa carta são a palavra fiel, a palavra graça e a palavra doutrina. Essas são as ênfases de Paulo nessa carta. A carta de Paulo a Timóteo, ela faz parte de um conjunto de cartas, de 3 cartas, que foram conhecidas desde o século XIX pelo nome de cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e que compõem um estilo literário peculiar das demais cartas de Paulo, as outras 10 cartas atribuídas à autoria de Paulo. Estudiosos do Novo Testamento identificam mais de 300 palavras e expressões singulares e únicas e peculiares a esses 3 documentos que não existem nas demais cartas. Evidenciam um modo de pensar grego, lógico e contínuo, e a ausência do estilo hebraico interrompido que nós encontramos no estilo de Paulo nas demais cartas, como por exemplo Romanos, Filipenses, Colossenses, cartas aos Coríntios e Gálatas, onde Paulo interrompe seus pensamentos. Mas a explicação para isso, segundo William Barclay, é que as demais cartas eram cartas que foram oralizadas e eram transcritas por um amanuense que copiava aquilo que Paulo ditava enquanto ele ficava em pé, circulando num quarto, num recinto, e as cartas eram extremamente emocionais e verbalizadas. As cartas pastorais são ideias lineares, sem interrupções, parece que o autor as escreve com tempo e tranquilidade. Não são cartas públicas, são cartas privadas, não são cartas coletivas, são mensagens pessoais, carregadas de afeto e individualidade da parte de um pai idoso e cansado a seus 2 filhos. A última década de Paulo, ele experimentou cansaço, decepções e velhice, e apesar do sucesso no progresso do crescimento das igrejas, do ponto de vista institucional, tendo ficado amadurecidas e organizadas, as igrejas sempre enfrentavam os mesmos inimigos de sempre. E uma nova geração de líderes precisava ser forjada por Paulo, e por isso Paulo assumiu esse papel de passar a Timóteo e a Tito o seu legado espiritual, missiológico, através desses documentos. Nós encontramos nas cartas pastorais diversos aspectos interessantes sobre a vida de Timóteo quando ele serviu ao lado de Paulo. Timóteo ele serviu a Paulo na cidade de Éfeso, apoiou o trabalho ministerial de Paulo e foi deixado em Éfeso, nessa cidade importantíssima da Ásia Menor, para cuidar da igreja ou das igrejas que ficavam na região. Na ocasião, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, extremamente influente no contexto do Império Romano. Era um centro de religião pagã, porque ali ficava o templo da deusa grega Artemis, ou Diana, e que atraía adoradores, romeiros, curiosos e turistas do Império inteiro. Naquele lugar, Paulo, durante 3 anos, desenvolveu um ministério muito proveitoso, que fez parte da sua 3ª viagem missionária, e depois de um tempo, Timóteo ficou ali cuidando das igrejas que Paulo havia implantado. Ali naquele local também, Timóteo enfrentou a heresia gnóstica, que foi uma heresia muito perigosa que surgiu naquela igreja, naquela região, aliás, e Paulo passa instruções na carta de 1 Timóteo e também de 2 Timóteo para Timóteo enfrentar esse problema. Nós encontramos também informações sobre a vida de Timóteo nesse nosso trabalho aqui que nós estamos apresentando. Nós aprendemos sobre Timóteo como um grande soldado de Cristo que apoiava Paulo em muitas das suas missões. Foi encontrado em Listra, foi reconhecido em Listra, conhecido em Listra. Ele era filho de uma mulher judia piedosa que criou ele junto com sua mãe, a avó de Timóteo, debaixo do conhecimento das escrituras do Velho Testamento. O pai de
Timóteo era um pai gentil, um grego anônimo, que muito provavelmente já tinha falecido na época em que Paulo conheceu a Timóteo em sua primeira viagem missionária. Qual o perfil desse homem chamado Timóteo, a quem a igreja tanto considera como um pastor aprovado e que foi o braço direito do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias? Um perfil de Timóteo que é traçado por muitos estudiosos é que ele provavelmente era um homem tímido, inseguro, tinha problemas de enfermidade física, mas era uma pessoa muito inteligente, fiel companheiro, um leitor voraz, numa época da, da vida em que raramente pessoas eram alfabetizadas. Ele era um homem dedicado, presente, corajoso, persistente, honesto, espiritual e modelador. Modelador significa uma pessoa que imita outras. Ele imitava o comportamento de Paulo e era muito admirado por Paulo por causa disso. Ele tinha um valor pessoal testado e provado. Ele foi descrito como cooperador, companheiro, irmão. Recebeu a incumbência e a confiança de diversas missões muito importantes mencionadas nas cartas de Paulo. E também uma indicação de que ele era uma pessoa que tinha um local muito especial na estrutura da equipe missionária, é que Timóteo ele frequentemente é mencionado como corremetente das cartas e correspondências do apóstolo Paulo. Por isso Paulo lhe dirige elogios pelo seu serviço fiel e a causa do evangelho. E no tempo certo, ele recebeu documentos e cartas de Paulo para orientar as igrejas de Éfeso. Ele, pelos padrões romanos, provavelmente Timóteo era um jovem homem na casa dos 30 anos. Esse era o apóstolo, esse era o missionário Timóteo que andava ao lado do apóstolo Paulo. É claro que o autor da carta é o velho pastor e mentor Paulo, que estava na região da Macedônia, provavelmente na última década de vida, quando escreveu essas 3 cartas chamadas de cartas pastorais. Quais são os alvos e objetivos da carta de 1 Timóteo? 3 objetivos se destacam nessa carta. Primeiro, a carta ela é uma carta emocional e paterna. Ela é produzida por um homem mais velho que procura falar a seu filho do coração, que é Timóteo, acerca de piedade, vida e fé, e a necessidade de se manter a chama acesa do evangelho diante das dificuldades. Segunda ênfase da carta é o enfrentamento de erros doutrinários. Paulo levanta para Timóteo orientações e instruções como mestre e apóstolo para como tratar a doutrina que estava corroendo a igreja de Éfeso e aquela região que era a heresia gnóstica que estava começando seus primeiros passos. Terceiro ponto que a gente observa na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, são instruções organizacionais e eclesiásticas. Paulo orienta Timóteo como formar líderes, como eleger, como escolher diáconos e presbíteros para compor a liderança da igreja, como tratar os membros da igreja, como tratar e disciplinar os membros diante de pecados ou problemas ou dificuldades de relacionamento. Paulo ele cria uma estrutura na carta tão rica, tão preciosa, que até hoje ela é considerada um manual de administração e organização eclesiástica que as igrejas cristãs utilizam nos dias de hoje. E é muito importante nós lermos a carta a Timóteo com essa perspectiva. Tito, ele segue o mesmo padrão. O propósito da carta, Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo em sua responsabilidade de supervisionar o trabalho da igreja de Éfeso e possivelmente de outras igrejas irmãs da região, na província da Ásia. Essa carta estabelece as bases para a ordenação de presbíteros, fornece orientações para a ordenação de pessoas em função de comando na igreja. Em essência, 1 Timóteo é, na verdade, um manual de liderança para a organização e administração da igreja. E por isso nós devemos considerar com grande carinho essa carta. Esboço da primeira carta de 1 Timóteo. Podemos usar a estrutura de bom líder. A carta é dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo é cuidando com os falsos mestres. O bom líder se opõe ao erro com a verdade. O capítulo 2, oração pelas autoridades. O bom líder intercede pelos outros e depende de Deus. Capítulo 3, Paulo fala da qualificação dos ministros. O bom líder, ele seleciona e prepara outros líderes. Capítulo 4, Paulo aborda a apostasia do fim. O bom líder enfrenta os perigos do futuro com sobriedade. No capítulo 5,
Paulo fala sobre conselhos pastorais. O bom líder enfrenta os desafios do presente com amor. E, finalmente, no capítulo 6, a melhor fonte de lucro. O bom líder trata da questão do dinheiro com piedade e fé. Alguns pontos importantes que podemos mencionar sobre aprendizados na carta de 1 Timóteo é que Paulo, ele como um ancião, ele fala de lições a serem transmitidas para novas gerações, fala sobre a riqueza do propósito da lei de Deus para o homem e menciona um credo antiquíssimo que é mencionado em 1 Timóteo capítulo 3. Com grande margem de segurança, esse texto que Paulo menciona era um poema cantado pelos primeiros cristãos do primeiro século, e ele era útil para a memorização de declarações fundamentais da fé para os novos convertidos, e que falava do mistério da encarnação e da obra redentora do Filho. Paulo diz em 1 Timóteo 3,16: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Finalmente, nós podemos observar também que Jesus Cristo está revelado na carta de 1 Timóteo. Aqui na primeira carta de Timóteo, eu queria destacar a questão de que Jesus é tratado por Paulo como o mediador único e suficiente dos homens. Ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Acerca da mediação, nós temos uma referência interessante do Dr. J.I. Packer, teólogo reformado que faleceu no início do ano de 2021. Aquele que ora afirma a mediação do Filho, diz Packer, pois não há como se orar sem se fazer uso da mediação. Nossas lições agora acerca da carta de 1 Timóteo é sobre o sumário e possíveis perguntas que podemos ter sobre essa carta. As principais lições de aprendizado da aula de hoje são as seguintes. Aprendemos hoje que Paulo, em sua última década de vida, caminhando para uma conclusão de seu legado, que ele chamou de bom combate, decidiu escrever e instruir seus dois alunos pastores, Timóteo e Tito, oferecendo-se a eles como um modelo de vida e de compromisso ao evangelho por pura obra da graça. As cartas pastorais podem ser consideradas manuais práticos de orientação espiritual à liderança cristã, úteis até os dias de hoje. Paulo ensinou a Timóteo que heresias não podem ser combatidas apenas com discursos, mas com vida, testemunho fiel, amor e disposição para sofrer pelo bom combate, e também se oferece como exemplo disso. Paulo ensina que Jesus Cristo é o Salvador de pecadores. Aprendemos em 1 Timóteo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Também aprendemos que liderança cristã é uma aspiração valiosa para Deus e um desejo modelado pelo Espírito Santo. Também aprendemos que nem todos são aptos para serem líderes, mas que aqueles que o quiserem o conseguirão pela graça e pela ajuda do Senhor fiel e presente, que os capacitará a comandarem outros crentes e discípulos. Finalmente, aprendemos também que a velhice cristã é uma graça e uma oportunidade para ensinar e conduzir mais jovens a uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo, como Paulo fez com Timóteo. Também aprendemos na aula de hoje que Jesus Cristo esteve, estará, Jesus Cristo esteve, está e sempre estará no meio do trono, no meio dos anjos, no meio da igreja e do seu povo, no meio dos louvores da adoração e no seio do Pai que o gerou. Jesus Cristo é a escada de Jacó que liga a terra ao céu. Ele é o caminho intercessor dos pecadores. Orar é admitir a mediação do Filho. Não orar é negar essa mediação. Sem o mediador, nós aprendemos nessa carta que nós não poderemos jamais ser salvos. Paulo usou a sua velhice com sabedoria e se aproximou de jovens de sua velhice para a glória do Senhor e de seu evangelho. 1 Timóteo é uma carta que mostra o relacionamento entre um idoso pai amoroso e um extraordinário filho fiel e companheiro.